Olá, eu me chamo Leandro Oliveira da Silva, sou aluno da disciplina Análise de Algoritmos e Estrutura de Dados, ministrado pela professora doutora Lilian Berton, e vou apresentar para vocês hoje o nosso algoritmo Pancake Sorting, que é o algoritmo de ordenação de panquecas. Então, fazendo uma breve introdução sobre o que é o algoritmo e qual é a sua finalidade, o algoritmo de ordenação de panquecas ele é um algoritmo de ordenação que tem como objetivo colocar uma pilha de panquecas em ordem crescente ou decrescente de tamanho. O funcionamento desse algoritmo ele é bem semelhante a alguns outros algoritmos de ordenação que nós vimos na nossa disciplina, como Bubble Sort, Selection Sort, em que os elementos são comparados e trocados de posição para que fiquem em ordem. No entanto, no algoritmo de ordenação de panquecas, a única operação permitida é inverter a ordem dos primeiros k elementos da pilha. Ou seja, em cada iteração do algoritmo, ele encontra o maior elemento da pilha e move para a posição correta na base da pilha, fazendo uso de inversões de ordem. Essa operação ela é repetida várias vezes até que a pilha ela se encontre completamente ordenada. Esse algoritmo ele possui uma complexidade O de n ao quadrado, que torna ele um pouco mais eficiente do que alguns outros algoritmos que a gente viu anteriormente na disciplina, como o Bubble Sort, e ele possui algumas aplicações em algumas áreas que a gente vai ver um pouco mais na frente nessa apresentação. Então, falando um pouco sobre o funcionamento dele, como funciona o algoritmo de ordenação de panquecas ele é um algoritmo simples. Ele usa apenas a operação de inversão de ordem para ordenar uma sequência de elementos, e ele funciona da seguinte forma. Inicialmente, a sequência a ser ordenada ela é considerada como uma pilha de panquecas. Cada elemento da sequência corresponde a uma panqueca na pilha. E logo em seguida, o algoritmo começa verificando a posição da maior panqueca na pilha. Se a maior panqueca estiver na posição correta, ou seja, no topo da pilha, o algoritmo ele vai ignorar as panquecas e vai passar para a próxima. E se a maior panqueca não estiver no topo da pilha, o algoritmo vai executar uma inversão de ordem para colocar ela lá. Para fazer isso, o algoritmo vai inverter a ordem das primeiras k panquecas da pilha, em que cai o número da posição em que a maior panqueca se encontra. Em seguida, o algoritmo vai executar uma inversão de ordem na pilha inteira para colocar a maior panqueca na posição correta, ou seja, no final da pilha. Isso faz com que a maior panqueca fique no topo da pilha. O algoritmo vai repetir esse processo para a segunda maior panqueca, a terceira maior panqueca, a quarta, a quinta maior panqueca e assim por diante, até que todas elas estejam na posição correta. E ao final a gente vai ter a nossa sequência ordenada. Esse número de inversões de ordem necessárias para ordenar a sequência usando o algoritmo de ordenação de panquecas, ele é no máximo 2n-3, onde n é o número de elementos na sequência. No entanto, pelas pesquisas que a gente fez na bibliografia e demais fontes que encontramos na internet, geralmente o número de inversões ele é bem menor que isso, bem menor do que esse 2n-3 que é dado na nossa bibliografia. Falando um pouco da análise de complexidade, como eu falei no início da apresentação, a complexidade de tempo do algoritmo de ordenação de panquecas ela é O de n ao quadrado, onde n é o número de elementos a serem ordenados. Isso ocorre porque, em média, o algoritmo precisa executar cerca de n reversões de ordem para ordenar a sequência. Cada reversão dele requer uma varredura completa da pilha, que significa que a complexidade de tempo se torna O de n ao quadrado. Falando um pouco de espaço, em termos de espaço, o algoritmo de ordenação de panquecas ele é bastante eficiente, porque ele requer apenas espaço para armazenar a sequência a ser ordenada. E fazendo uma breve comparação com alguns outros algoritmos de classificação, o algoritmo de panquecas ele não é tão eficiente quanto alguns outros algoritmos que nós vimos na disciplina, como o Quicksort, Merge Sort, Heap Sort, porque esses algoritmos geralmente eles têm a complexidade de tempo n, O n log de n, o que significa que eles têm, no caso, uma maior complexidade de tempo para ordenar. Então, eles têm, no caso, essa diferença. No entanto, o algoritmo de ordenação de panquecas ele tem algumas vantagens em relação a alguns outros algoritmos que nós vimos. Ele é fácil de entender e implementar, que torna uma boa escolha para situações que, no caso, a gente tem a simplicidade
como algo importante, que seja mais importante que a eficiência. E além disso, o algoritmo de ordenação de panquecas ele tem uma complexidade de espaço muito baixa, que pode ser bem importante em situações em que o espaço de memória ele seja limitado. Resumindo, o algoritmo de ordenação de panquecas ele pode ser uma boa escolha em situações em que a gente tem a simplicidade e o espaço como algo mais importante do que a eficiência em termos de tempo. No entanto, se a eficiência em termos de tempo for uma prioridade, existem algoritmos mais avançados que devem ser considerados, como, por exemplo, os algoritmos que nós vimos na disciplina anteriormente. Falando um pouco sobre variações, os algoritmos eles sofrem algumas variações ao longo do tempo por conta de novos estudos que aparecem, novas perspectivas de utilizar o mesmo. E aí, por conta disso, não seria diferente para o nosso algoritmo de panquecas. A gente tem algumas variações, vamos citar algumas das principais delas, que seriam o algoritmo de ordenação de panquecas aleatórias, que é uma variação do algoritmo que escolhe as reversões de ordem de uma forma aleatória, em vez de seguir um padrão específico. Isso, no caso, torna o algoritmo mais imprevisível, mas também torna ele mais eficiente, em alguns casos. O nosso segundo caso é o algoritmo de ordenação de panquecas com pivô. Nessa variação, o algoritmo escolhe um elemento como pivô e usa ele como base para fazer as nossas reversões de ordem. Isso pode tornar ele mais eficiente, pois pode reduzir o número de reversões necessárias. Temos também o algoritmo de ordenação de panquecas parcial. Nesse caso, o algoritmo só ordena uma parte da sequência e deixa o resto inalterado. Isso pode ser útil em algumas situações em que apenas uma parte da sequência precisa ser ordenada. E o nosso último exemplo de variação é o algoritmo de ordenação de panquecas com várias pilhas, que nessa variação o algoritmo usa várias pilhas em vez de uma única pilha para fazer as reversões de ordem. Isso pode tornar ele mais eficiente porque ele permite que várias reversões sejam feitas simultaneamente. Então, cada uma dessas variações tem suas próprias vantagens e desvantagens em relação à versão original do algoritmo de ordenação de panquecas. Por exemplo, o algoritmo de ordenação aleatória ele pode ser mais eficiente em situações em que a sequência é muito grande ou muito complexa, mas pode ser menos eficiente em situações em que a sequência é relativamente pequena e simples. Da mesma maneira, o algoritmo com pivô ele pode ser mais eficiente em situações em que a sequência possui elementos que estão muito fora de ordem, mas pode ser menos eficiente em situações em que a sequência está relativamente ordenada. Então, em geral, a escolha da variação do algoritmo ela depende das características específicas da sequência a ser ordenada e dos requisitos de eficiência e simplicidade do usuário. Então, vamos agora mostrar uma implementação do algoritmo, implementação em linguagem Python, lembrando que essa implementação foi feita por mim, mas baseado na nossa bibliografia da disciplina, de livros e alguns trechos de código encontrados em alguns sites, que estão todos referenciados no final dessa apresentação. Então, a implementação desse algoritmo em Python, ela inicia com a nossa função flip, que é uma função que recebe uma lista e um índice i, e inverte os elementos dessa lista do índice 0 até o índice i. É basicamente isso que ela faz. A nossa segunda função, que é o findMax, ela vai receber a lista em um inteiro, que representa o tamanho da lista, e retorna o índice do elemento máximo na lista até o índice n. E a nossa terceira função, que é a nossa função principal, que é a do PancakeSort, ela recebe a lista, no caso, ordena ela, utilizando o nosso algoritmo PancakeSorting, que consiste em encontrar o elemento máximo da lista em cada passo e colocá-lo na posição correta, invertendo a ordem dos elementos conforme necessário. Então, aqui nós temos o nosso for i in range n1 menos 1. Esse loop ele começa, no caso, no último índice da lista e vai até o índice 0 de trás para frente. Aí definimos o nosso max idx, que é essa linha, no caso, ela encontra o índice do elemento máximo da lista até o índice i. E aí nós chamamos o nosso flip duas vezes. A primeira vez que ele é chamado, essa linha, no caso, ela inverte os elementos da lista do índice 0 até o índice máximo que a gente encontrou, colocando o elemento máximo na posição 0 da lista. E a segunda chamada dele, a gente, no caso, inverte os elementos da lista do índice 0 até o índice i e coloca o elemento máximo na posição i da lista.
e aí depois disso a gente retorna a nossa lista já ordenada após todos os passos do algoritmo. Então a gente tem uma lista aqui aleatória com alguns números para serem ordenados, então o nosso resultado tem que ser esse aqui, ele tem que aparecer esse resultado como ordenado, então vamos testá-lo aqui. Então, como podemos ver, ele foi ordenado e a lista apareceu de acordo com o que temos. Então, vamos alterar um pouco essa lista. O maior número dela, no caso, é o 9. Eu vou colocar mais uma aqui no meio, 11, para a gente testar. E eu vou colocar um número 0 também aqui no meio, para ele ser o primeiro índice da nossa lista. Vamos testar a nossa eficiência. Então, como vocês podem observar, o 0 que eu coloquei aqui no meio foi ordenado e veio para o início da lista. E o número 11, que está aqui também no meio, foi para o final da lista, de acordo com a nossa ordenação. Então, essa foi a nossa implementação do algoritmo em Python. Aí, falando um pouco sobre as aplicações, esse algoritmo ele pode ser aplicado em diversas áreas, como classificação de palavras-chave, ordenação de números em dispositivos móveis, ordenação de dados em bancos de dados, classificação de arquivos de texto, ordenação de imagens e etc. E aí a nossa conclusão, falando um pouco sobre a importância e utilidade do algoritmo. Em resumo, o algoritmo de ordenação de panquecas ele é um algoritmo simples, mas eficiente para classificar listas de elementos. Ele tem várias aplicações na vida real, como nós vimos na página anterior, e ele é importante para os estudantes e pesquisadores, porque ele ajuda a entender a estrutura dos algoritmos de ordenação e desenvolver a habilidade de pensamento algorítmico. Embora ele não seja o algoritmo mais rápido ou mais avançado em comparação com outros algoritmos de ordenação, ele continua, no caso, sendo uma ferramenta útil em muitos contextos, e a simplicidade dele e a eficiência torna ele, no caso, um bom ponto de partida para quem deseja entender um pouco mais sobre algoritmos de ordenação. Então, como mencionado, aqui estão todas as referências dos dados que foram apresentados nessa apresentação, nesse seminário, bem como os sites de onde eu baseei a lógica para criar o código. Os sites estão aqui juntos com os livros que foram pesquisados. É basicamente isso. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode entrar em contato para tirar alguma dúvida sobre o algoritmo apresentado. Muito obrigado.